Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Então estamos começando uma aula muito especial, mas assim, especialíssima, porque hoje eu vou estar falando sobre o Lang, um dos lugares mais incríveis do mundo, um lugar simplesmente espetacular, um lugar que é lindo, é encantador, é apaixonante, é inebriante, e não só isso, ele produz, ou ali nas colinas do Lang, nas montanhas do Lang, são produzidos Barolo, Barbaresco, o próprio Nebbiolo Lang, é produzido Alta Langa, é produzido, e entre os produtores que eu adoro está Renato Ratti, com seu Mate Cherasco. Renato Ratti, ele foi muito importante porque ele ajuda a mudar o perfil dos vinhos. Renato Ratti ajuda a mudar a história de Barolo, mas não só Barolo, Barolo, Barbaresco, a região como um todo. Então, vou trazer alguns personagens também para contar essa história para vocês. E o que é a região, aonde é, a questão de influência de terroir, quais são as denominações, vamos falar tudo para vocês sobre o que está acontecendo aqui diretamente do Piemonte. Tá? Então, vocês podem trazer dúvidas, interações, vocês podem trazer, eu vou estar lendo aqui com vocês o tempo inteiro, e vai ser bem, bem especial. Poxa, vocês aqui, a gente mal começou e já chegam coisas bem interessantes. A Estela, beijo, querida. Logo vou estar lá visitando também alguns produtores de vocês. A Estela falou, Renato Ratti trabalhou no Brasil, exatamente, na Quinzano, e depois, quando ele volta para o Piemonte, ele vai comprar alguns vinhedos em Lamoura e vai montar a sua vinícola, que é a Renato Ratti. Mas isso também foi importante porque quando o Renato Ratti ele volta, ele não só ele compra vinhedos e começa a produzir os seus vinhos, Barolo, mas era um momento muito importante para Barolo. Barolo não era um vinho valorizado. Barolo não era um vinho de grande destaque. E os vinhedos eram baratos de se comprar naquela época. Hoje, um vinhedo de Barolo, um cru de Barolo, são os vinhedos mais caros quando a gente fala de vinhedos da Itália, tá? Um hectare cru de Barolo custa 2,5 milhões de euros. Muito caro, né? Muito, muito caro. Mas ok, eu vi que vocês estão mandando perguntas, já vou respondê-las, mas antes disso, deixe-me começar aqui o nosso conteúdo, e assim, vamos começar a organizar todas essas ideias aqui relacionadas ao Lang, sobre essas áreas incríveis, porque assim, ela é uma área grande, ela é uma área bastante impactante e extremamente importante. E a gente já começa olhando Lang, olhando essa paisagem de colinas e de montanhas, lindíssima. Lang é uma área que fica ao sul do Piemonte, eu já vou mostrar isso para vocês, e, claro, é a maior essência que a gente tem hoje quando a gente fala em paisagens vitivinícolas. Tanto que os vinhedos do Lang são patrimônio mundial da Unesco. São essas colinas com vinhedos que envolvem a área do Lang, Roero e Monferrato, são patrimônios mundial da Unesco devido à sua beleza e importância para o mundo dos vinhos e para o mundo como um todo. A gente olhando essa imagem, essa aqui é uma fotinho de uma comuna chamada Treviso, ela pertence à denominação de Barbaresco, e a gente consegue ver o quão lindo é uma igrejinha, pequenas casas, vinhedos, uma pequena ondulação, ondulações maiores, então colinas e montanhas, e fundo aos Alpes. É um lugar realmente encantador. E faz vinhos simplesmente incríveis. Então merece o destaque de patrimônio da Unesco. E se a gente der uma olhada com um pouquinho mais de atenção, a gente chega no que consegue dar um destaque extra para o Lang. Mas isso muda muito a partir dos anos 80 e principalmente nos anos 90.
Porque lá nos anos 60, quando vão surgir as denominações na Itália, Lang não tinha valor, ou era muito pouco valorizado. E hoje a gente olhando, e aqui a tabela de safra da Wine Enthusiast, que eu gosto de trabalhar com vocês, é uma das minhas tabelas de safras preferidas, a gente vê que tem duas denominações aqui, duas áreas, que é Barolo e Barbaresco, que são muito referenciadas. E elas são acompanhadas ano após ano, safra após safra, para saber como vem se desenvolvendo seus vinhos. Como que os anos estão acontecendo, mais quentes, mais frescos. E aqui a gente já consegue ver que tem safras históricas acontecendo mais recentemente. Então, a melhor safra da história, principalmente Barolo e Barbaresco, que vai ser 2016. Depois temos outra safra histórica em 2019, mas a média das safras dos últimos anos tem sido muito bons. 2014 foi um ano difícil, a gente sabe, não foi uma safra muito boa na Itália, mas as safras subsequentes, todas com uma qualidade alta. Aliás, eu tô com uma sorte, entre aspas, que eu tô provando um vinho 2019 com vocês. Tô provando um Barolo 19. E o que acontece? Barolo é uma das denominações, é a mais importante conceitualmente da Itália. Não é de maior valor agregado, que hoje é Montalcino, né, Brunello de Montalcino, mas é com certeza em destaque a mais conceituada, a mais relevante. E ajuda a dar destaque para a região. A gente sabe que Barolo e Barbaresco são duas denominações de vinhos muito importantes, muito destacadas. Mas eu quero falar, eu quero destacar o Lang não somente com a questão do vinho. Claro que ele é o mais importante. Ele traz uma valorização extremamente grande, um destaque, um contexto muito alto. E isso é ótimo. Mas o Piemonte e a área do Lang é o berço da gastronomia italiana. Aí vão dizer, não, mas e a Toscana? E o Vêneto? Não, a Itália toda é um contexto gastronômico incrível. Todas as regiões muito destacadas, valorizadas. Isso indiscutivelmente falando. E a diversidade de cada área é incrível. Mas é aqui no Piemonte que vão nascer vários conceitos hoje italianos que o mundo adota. Então, a questão de iguarias, a questão de alguns ingredientes, né? A questão das próprias trufas, a questão do chocolate, a questão do avelã, a questão da charcutaria. Mas mais do que isso, a gente tem aqui no Piemonte nascendo o slow food, a gente tem aqui no Piemonte nascendo o slow wine, a gente tem aqui nascendo vários conceitos de gastronomia que o mundo hoje copia. E a essência da gastronomia italiana, ela é incrivelmente rica. Mas o que acontece na gastronomia italiana? A gastronomia italiana é uma gastronomia de poucos ingredientes e de muito sabor. Muito sabor. Então você come uma massa com tartufo, principalmente com um tartufo bianco, você se apaixona por aquilo, porque aquilo é tão bom. Mas assim, é massa e um cogumelo, né? Um cogumelo, um fungo, né? Então, é maravilhoso, é encantadoramente bom. E isso é muito legal. E é claro que essa gastronomia muito rica ia levar para uma cultura de vinho muito rica. Eu gosto de dar o exemplo, né? Esse restaurante aqui se chama La Ciao del Tornavento. Ele fica aqui em Treviso. Ele é um restaurante estrelado pela Michelin e que tem uma das adegas mais incríveis do mundo. Treviso está nas colinas de Barbaresco. A denominação Barbaresco. Inclusive, vocês estão vendo essa fotinha aqui na parte superior esquerda. É colinas de Barbaresco. E tem uma das adegas mais incríveis do mundo. E está ali, no meio das colinas do Lang. Só que assim, não é só esse restaurante. Se a gente vai a Alba, a quantidade de restaurantes estrelados pela Michelin que tem lá é incrível. É simplesmente perfeito. Né? O que fazem, como fazem, assim, é perfeito. A questão da composição dos pratos, aromas, sabores, texturas. Mas
a complexidade não está na quantidade de ingredientes, mas no que aquele produto entrega em sabor, em experiência. E é óbvio que isso ia impactar diretamente os vinhos. Para a gente começar a organizar, então o tema da nossa aula hoje é a área do Lang, a gente tem que entender aonde está, aonde ela se situa. Então a gente está aqui literalmente no noroeste da Itália, na área do Piemonte, aqui fazendo fronteira com a França e com a Suíça. Fica essa região muito famosa, principalmente ali a partir dos anos 80 e 90, com duas denominações históricas, que é Barolo e Barbaresco. Elas são denominações muito antigas, essas duas denominações estão dentro do Lang, e elas conseguem transmitir uma ideia muito clara disso que eu estou falando. Muito nítida. Porque o que é Barolo e Barbaresco? São vinhos de muito sabor, são vinhos intensos, são vinhos amplos e são vinhos inquestionavelmente alguns dos melhores do mundo. Barolo, gente, vou botar Barbaresco na história, tá? Mas vou chamar Barolo porque Barolo toca meu coração ainda mais profundamente. Mas assim, Barolo é a denominação que eu mais gosto na vida. Eu sempre fico pensando, né, se eu gosto mais de Barolo ou se eu gosto mais da Borgonha. Mas com certeza Barolo e Barbaresco, então, são minhas denominações, entre as minhas denominações preferidas. E provar um Barolo no auge é um negócio indescritível de textura, de sabor, de persistência. Provar grandes produtores de Barolo é uma experiência única. Eu tive a oportunidade de provar agora aqui na viagem um produtor que eu gosto muito, porque os vinhos são muito difíceis de se comprar, são muito caros, é um produtor chamado Rinaldi, né? Giuseppe Rinaldi, famoso Beppe Rinaldi. É impressionante o vinho do Rinaldi. Isso que ele é um tradicionalista, já falecido, né? Agora a família toca o projeto. Mas assim, ó, impressionante o que é o vinho daquele cara. Ou da vinícola hoje, né? Da Rinaldi. É impressionante, é um dos melhores vinhos do mundo. É um dos melhores vinhos do mundo, aquele vinho que toca o coração. E eu tive a oportunidade de abrir essa garrafa, jovem, 2019, do Rinaldi, com um grupo de alunos que estavam aqui no Piemonte comigo, que estavam aqui comigo, então, né, mais 15 alunos que estavam aqui, e assim, ó, impressionante o que aquele vinho entrega. E assim, ó, só provando. Só provando. Não é só ele, esse é um exemplo. Mas isso é possível porque vem de uma área muito especial. E essa área se chama Lang. E Lang fica ao sul do Piemonte, centro-sul do Piemonte, e o nome Lang vem de Langa. Langa em piemontês, no dialeto piemontês. Langa significa língua. Eles até traduzem, né, como faixas de terra, como caminhos contornados, isso significa língua. Conversando com os produtores, falaram, Langa era língua. Língua exatamente por quê? Porque olhando de cima, parece as ondulações de uma língua. Aquela relevo, aquela rugosidade da língua, olhando do alto. Porque o Lang é uma área cheia de colinas e de montanhas. Só que cada área, cada parcela, cada vinhedinho, ele se comporta de uma forma muito diferente. Fora composições de solos, fora a questão de exposição solar. E aqui entra um grande destaque. Aqui entra um grande destaque do Lang. O Lang conseguiu fazer grandes vinhos, porque ele conseguiu e vem conseguindo valorizar cada parcelinha dessas áreas. E para que isso acontecesse, precisaria de uma uva que tenha a capacidade de expressar diferentes características de forma muito sutil, eu vou dizer assim. Ter a capacidade de conseguir expressar nos vinhos as pequenas sutilezas de cada lugar. E tem uma uva que ela é incrível e consegue fazer isso.
E essa uva se chama Nebbiolo, que é a principal uva do Langhe. Então, a gente olhar essas paisagens lindas aqui de colinas, pequenos vilarejos no alto das colinas e das montanhas, cercado pelos Alpes, já é encantador. E conseguir valorizar isso através do vinho, ou seja, o vinho conseguir expressar essas variações, é realmente algo especial. Inclusive, hoje, nós já temos a área de Barolo e a área de Barbaresco, já existem outras na Itália, que fizeram a classificação dos vinhedos crus de acordo com a peculiaridade de cada lugar. Então, hoje, em Barolo, por exemplo, tem 170 vinhedos, áreas demarcadas, que podem, inclusive, levar o nome dessa área, porque expressa a característica daquele lugar. É interessantíssimo, né? Eu estou aqui pensando, isso é muito rico para nós, isso é muito rico para a gente que gosta de vinho, que trabalha com vinho, para nós consumidores. Então, vamos começar a entender um pouquinho mais, mas já sabendo que a gente está falando de um dos principais e mais incríveis lugares do mundo. Para quem gosta de vinho, impressionantemente incrível. Sou apaixonado e não à toa. Mas aonde é o Langhe? O Langhe vai estar no Piemonte e aqui no centro-sul do Piemonte. Nessa areazinha aqui marcada, que envolve, inclusive, Barolo e Barbaresco. Barolo e Barbaresco são duas denominações que ficam aqui dentro. É uma área histórica grande, é uma área histórica que há muito tempo vem se destacando pelo perfil dos vinhos. E por que que isso acontece? A gente tem que ver que a gente está no Piemonte. O Piemonte é cercado por cadeias de montanhas, inclusive o nome Piemonte, já está falando, né, ao pé da montanha, Piemonte, ao pé da montanha, é porque realmente são cadeias e cadeias de montanha. Tem várias colinas e muitas montanhas. É muito ondulado. Chove algo em torno de 740 milímetros, mas os verões são um pouquinho mais secos. Mas nós estamos no norte da Itália. Então a gente sabe que no norte da Itália são as áreas mais frias da Itália. Então a gente tem dias aqui bastante ensolarados, a gente tem pouca chuva, principalmente no período de amadurecimento das uvas, a gente tem solos de diferentes composições, principalmente solos de argila, calcário, solos pedregosos e solos arenosos, normalmente solo de arenito, e que vai, claro, cada lugarzinho ter suas peculiaridades. Mas para chegar nessas peculiaridades, a gente precisa entender o que ela tem. O que a região consegue, com essas características de terroir, gerar nos vinhos. Então, a gente já falou, Piemonte, centro-sul do Piemonte, cercado por cadeias de montanha, com uma composição de solos muito diferente de acordo com cada lugar, mas com destaque para argila, para o calcário, principalmente solos de marga, né, que são solos que misturam esses dois, solos de arenito, solos pedregosos. Só aí a gente já começa a entender um pouquinho dessa diversidade. Tá bom, eu vou avançar porque a gente está começando a entender a área do Langhe. E aí fica com essa paisagem lindona aqui para a gente já se situar de o que a gente tem aqui de maravilhoso no Langhe. Mas deixa eu trazer aqui algumas perguntas que eu vi que vocês estão trazendo, que são bastante interessantes. Ana Paula, depois que estive aí em Barolo, em 2018, achei que nunca mais eu consegui tomar outro vinho. E assim, Ana, tu tens razão. A gente estando em Barolo, a gente acha que não vai se apaixonar por outro vinho mais na vida. Porque realmente é lindo, é espetacular. Aqui o Misael falando, Marcelo, obrigado por compartilhar conosco suas experiências, suas aulas são fantásticas. Castina Adelaide, Brico, Centiurium, são ótimos produtores também, além de Luigi Arnulfo. Abraço. Legal, Misael, um abração para ti, meu caro, legal, obrigado pelo feedback. Bacaníssimo, viu? Bacaníssimo mesmo. A Patrícia Tancredi, nós tivemos essa experiência, foi incrível, indescritível. Beijo, Paty. Incrível. Né? A Paty estava aqui com o marido dela na imersão também. A gente, inclusive, estava lá andando junto por Barolo, por Barbaresco. Beijo muito mais que especial. O Fernando, prof, recentemente provei um Barolo Reserva Ghettiani
2013 da Bel Colli. Sim, chega no Brasil, tá? A Decanter importadora leva a Bel Colli para o Brasil. É fantástico. Comprei 2 garrafas na Decanter e esgotou rapidamente. Exatamente. E tem um preço bom, tá? Bel Colli tem um preço bom. O pessoal falando muito da questão da massa do tartufo. Legal, boas perguntas. O Eduardo, qual a diferença entre Barolo e Nebbiolo do Lang quanto à produção? Eu já vou chegar lá, tá, Eduardo? Mas, de modo geral, o que acontece é Barolo precisa de muito tempo, tem muitas regras para elaboração e vai gerar um vinho mais intenso. O Nebbiolo do Lang, que vai classificar como uma DOC, lembrando que o Barolo é uma DOC G, é mais flexível. Então, consegue botar os vinhos mais rápido no mercado, normalmente são vinhos com menos concentração, são vinhos um pouco menos complexos, são vinhos mais frescos. Então, essa é a diferença básica quando a gente fala de um Nebbiolo do Lang ou quando a gente fala de um Barolo. A Barolo são os vinhos mais intensos do mundo. Que legal. O Rafael falou. O principal enólogo da Borgonha salvou os vinhos do Piemonte, entre eles Barolo e Barbaresco. Legal, Rafael, você tocar nessa história, tá? Eu vou contar isso aí daqui a pouquinho. E sim, mas assim, não foi só o enólogo da Borgonha importante, mas foi os produtores de Barolo, principalmente, indo até a Borgonha. E aí, quando eles chegaram lá, viram que a Borgonha estava fazendo vinhos infinitamente melhores e eles precisavam fazer alguma coisa diferente, porque o que eles estavam fazendo não era bom. Isso a gente está falando dos anos 70, final dos anos 70 para os anos 80. Aí vai começar o movimento dos Barolo Boys. Vou contar essa história daqui a pouquinho. O Dele falou, Alba é lindíssima, legal. Bom, vamos lá. Vi que tem bastante gente aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para a nossa área do Lang, porque tem bastante coisa aqui para a gente falar, para a gente chegar nas denominações. E, é claro, falei que Barolo e Barbaresco dá o norte, dá a referência para o Lang. E são mais importantes e realmente atraem muita gente. São as grandes referências para Nebbiolo. Mas não é só isso. A gente tem aqui algumas denominações que também são muito importantes, além de Barolo e Barbaresco. Dentre elas, denominações que também vão usar a uva Nebbiolo. A uva Nebbiolo, ela é uma uva difícil de amadurecer. Ela não é uma uva fácil. Ela é uma uva que precisa ter locais muito especiais, um conjunto de terroir muito único, para que consiga os vinhos se desenvolverem de forma adequada. Ou seja, conseguir ter uma maturação de uva adequada, conseguir ter um vinho adequado. E aqui no Piemonte é o local onde isso acontece muito bem. A área do Piemonte, e assim, vou falar uma coisa para vocês, tá? Tomar um vinho de Nebbiolo que evoluiu bem e que tem um processo de evolução é apaixonante, tá? É daquelas questões de se apaixonar na vida, porque realmente é uma uva muito, muito especial. Muito especial. E essa uva, ela é uma uva que não é qualquer lugar do mundo que ela consegue se adaptar bem. Ela é uma uva exigente, o cacho dela é um cacho muito compacto, o baguinho é pequeno, a casca é bastante grossa, o cacho é bastante, né, os baguinhos ficam muito próximos uns dos outros, então entrar umidade ali e estragar a uva é muito fácil. Ela não pode amadurecer muito rápido. Se tiver um local muito quente, ela não vai conseguir maturar e desenvolver os precursores aromáticos. Se tiver um local muito frio, ela não amadurece. Ela precisa de um amadurecimento lento e longo. Ela gosta principalmente de solos um pouquinho mais frios, que aí ela vai fazer, normalmente vai gerar vinhos mais elegantes. Quando ela pega alguns solos um pouquinho mais quentes, como o caso de arenito, ela dá muito peso para os vinhos, muita potência. Então, é uma uva difícil. É uma uva chata de conseguir se lidar muito bem com ela. E isso o Piemonte fez muito bem. E a área do Lang, melhor do que ninguém. E aqui eu trouxe para vocês um mapa, que é um mapa oficial da FEDERDOC, que é a Federação das Denominações da Itália, falando sobre a área do Lang. Inclusive aqui, eles classificam como pertencentes a essa área do Lang 14 denominações diferentes.
entre elas 7 DOCGs e 7 DOCs. Lembrando que as DOCGs são as denominações de áreas mais importantes da Itália. Então, se a gente falar aqui de uma área com 7 DOCGs, é bastante coisa. Vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre Barolo, sobre Barbaresco. Mas eu também tenho que falar sobre outras denominações aqui que são extremamente importantes. Eu vi alguém, acho que foi não lembro quem tinha falado sobre a questão de roeiro, né? Roeiro também é uma denominação aqui bastante importante. Altalanga é uma denominação para espumantes extremamente importante. Depois a gente tem as denominações de Dolcetto, né? A gente tem a denominação de Dogliani. A gente tem algumas denominações aqui que são muito representativas. E muitas delas com destaque para Nebbiolo. E claro, a gente tem algumas DOCs aqui que também são importantes. Essa DOC chamada Lang, que é uma DOC relativamente grande aqui, que envolve várias uvas, permite várias uvas e que consegue ter alguns vinhos interessantes por preços menos caros. Porque essa é uma questão importante. Esses produtores melhores, nessas áreas mais destacadas como Barolo e Barbaresco, é muito caro. Eles cobram caro. Tudo deles é caro. Não tem vinho barato, né? Nem tem como ter. Então, eles são caros. Achar vinhos de alta qualidade aqui do Lang menos caros é um dos grandes segredos, principalmente qualidade. E aqui já vai uma dica para vocês. Anotem aí, ó. Bons produtores fazem bons vinhos. Então, é melhor você pegar um vinho de entrada de um bom produtor do que um vinho caro de um produtor ruim. Já fica a dica para vocês aí. Escolham bons produtores. Eles vão fazer bons vinhos. Tá? Então, vai ser legal. Tá? Vai ser legal. Agora, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas dessas áreas, algumas dessas denominações. E assim, ó, eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas, eu vou responder elas. E agora é um bom momento para a gente dar uma olhada em algumas coisas aqui, porque a gente tem muita coisa legal aqui. Tem muita coisa importante. Então, por exemplo, essa denominação aqui chamada Altalanga é uma denominação aqui do Lang exclusiva para espumantes de segunda fermentação em garrafa. E olha aqui esse produtor, que é Fontana Freda, que é um clássico aqui da região, que ele faz no licor de expedição, ele bota Barolo 1967. Você tem noção disso? Um espumante rosé com 60 meses de autólise e que no licor de expedição tem Barolo 1967. Gente, isso é incrível. Isso é maravilhoso. Né? Comprei aqui esse espumante que aqui custa na faixa dos seus 30 euros, né, da Fontana Freda, que é uma vinícola super importante. E aqui ele conta, ó. Segundo a tradição de Fontana Freda, esse Altalanga Rosé Reserva nasce de Pinot Nero e Chardonnay, que são as duas uvas principais da denominação Altalanga. Passa no mínimo 60 meses com autólise e é dosado com Barolo 1967, que incrementa complexidade e características. Eu não provei esse espumante ainda, tá, gente? Eu tinha vindo outra vez para a Itália, no final do ano passado, e eu vi esse espumante, não comprei, fiquei louco para comprar ele, e agora eu voltei. A primeira coisa que quando eu cheguei aqui no Lang, eu fui atrás, foi desse espumante. Tá? Ele é feito pela Fontana Freda, 2016, é safrado. E eu tô louco para provar ele. Né? Depois que eu provar ele, eu vou contar para vocês. E assim, é coisas incríveis que a gente tem aqui. Agora, é legal também a gente, desses produtores de alta qualidade, provar os vinhos de entrada, esses vinhos das linhas intermediárias. Óbvio que a gente quer provar os grandes Barolos, os grandes Barbarescos, mas muitas vezes esses vinhos dessas linhas mais de entrada intermediária de bons produtores têm qualidade, entrega bastante qualidade e normalmente não são tão caros. Claro, o Barolo Barbaresco é caro. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. O que eu vou provar com vocês aqui é o Ratti, né? O Marcianasco 2019. Esse é um vinho que aqui a gente paga algo em torno de entre 40 e 50 euros, né? Que esse é um vinho bem importante dele. No Brasil, esse vinho custa na faixa aí de R$500, mais ou menos. R$600.
Lembrando que a Itália está passando também por um momento bastante difícil, como boa parte da Europa, com inflação, enfim, então o preço dos vinhos aqui também tem subido um pouco. Tá? Mas é um vinho que não é barato, mas é um vinho que entrega muita qualidade. É um grande produtor. E 2019, por mais que seja uma safra histórica de alta qualidade para Barolo, bons produtores conseguem fazer vinhos interessantes mesmo quando jovens. Mesmo quando jovens. Tá? Essa é uma questão legal. E deixa eu avançar mais um pouco e respondendo algumas perguntas de vocês para que a gente consiga avançar pelas denominações. Então vamos lá. O Felipe perguntou, Nebbiolo e Pinot Noir tem algum parentesco? Ótima pergunta, tá, Felipe? Até hoje comprovado não, mas tem muitas relações entre elas, muitas relações de perfil de vinhos para futuro, né? Guarda, quando grandes Nebbiolos e grandes Pinots evoluem, eles ficam muito parecidos. A questão de, muito provavelmente, tanto a Pinot quanto Nebbiolo são uvas descendentes diretas de uvas selvagens, que foram domesticadas. Então, assim, ó, tem muita relação entre elas. E assim, Pinot Noir e Nebbiolo são duas uvas que têm essa capacidade muito grande de expressar as características do terroir nos vinhos. Então, são duas uvas incríveis. São minhas duas uvas favoritas, tá? Pinot Noir e Nebbiolo. E são realmente espetaculares. Ainda não tem um parentesco dentre elas, mas talvez sim. Talvez seja de uma mesma origem. Não sabemos ainda. Mas elas têm bastante correlação, pelo menos sensorialmente falando, e perfil vitivinícola. O Rafael falou, pontuei no caso da Borgonha pela Marquesa Falete de Barolo, onde diz que Luiz Oldati iniciou um novo estudo de correção de maturação. Uma história linda. Verdade, tá, Rafael? Inclusive você citando um momento mais antigo da história. É verdade. A Marquese, né, de Barolo, ou Marquese de Barolo, que são ela e o marido, né, ela, a Marquesa de Barolo, ela vai vir para Barolo, né? Primeiro ela vem aqui para o Piemonte, depois ela vai para Barolo, onde vocês têm a casa de campo, e ela é francesa e não gostava dos vinhos que eram feitos lá. Então ela trouxe um enólogo francês para ajudar a melhorar os vinhos. Estão falando ali de 1800 e alguma coisa, e realmente melhora muitos vinhos. Mas depois ainda vai ter nos anos 80 a questão dos Barolo Boys indo para Borgonha, tá? Aliás, uma boa relação. Vou fazer uma aula sobre isso qualquer hora. Né? Qualquer hora eu vou fazer uma aula sobre isso. Mas sim, já chega em Barolo, eu falo um pouquinho mais da história da Marquesa de Barolo, porque ela foi bastante importante. A Carla Puccini falando, Piemonte Lang, amei as traduções, a língua italiana é única. É verdade, a língua italiana ela é realmente especialíssima. Muito, muito bonita. A questão falando sobre o Fernando falando, eu acho que ia deixar minha roupa aí para poder levar mais vinho na mala. Fernando, eu vou te falar que eu já fiz isso algumas vezes, tá? Deixar a roupa para poder levar mais vinho. E assim, ó, acho que vou fazer algumas outras, porque realmente ter a oportunidade de provar os vinhos aqui é bem especial. Aí comprar, poder levar, né? Então, bem, bem especial. A Ana Paula falou, a onda de aquecimento vai favorecer o Piemonte? Tá acontecendo um problema muito sério aqui, tá, Ana? Conversando com os produtores, eles me falaram, olha, é bastante complicado o que vem acontecendo, porque, pra vocês terem ideia, Barolo, Nebbiolo era colhida antes, ali, começo de setembro, hoje ela é colhida na metade de outubro. Né? Então, praticamente um mês e meio depois, claro que sempre depende do ano, né? Um pouco mais, um pouco menos, mas bem complicado. Bastante complicado essa questão do aquecimento global. Tá? Problema bem sério. Vamos lá. A Regina, onde o crítico comentava sobre os Old Boys, acho que são os Barolo Boys, e falando muito mal. Acho que é isso, né? Ou a Regina está falando dos produtores tradicionalistas. Depois você coloca aqui mais, Regina, que daí eu avanço nessa questão. Vou entrar agora em Barolo. Eu vou falar um pouquinho de Barolo agora, entre outras denominações, e claro, eu vou entrar nessa questão dos tradicionalistas e modernistas. É uma história muito legal. Tá? E eu estive visitando vários deles agora, falando diretamente com eles. Claro, eles já, a maior parte já faleceu, né?
mas falando com os descendentes que tocam as vinícolas hoje, vou contar algumas histórias aqui para vocês especiais sobre isso. Beleza. A Karina tá lá também mandando um bom pomeriggio, Karina. Ela tá aqui na Itália, né? Uma das consultoras mais importantes para relação de vinhos Itália-Brasil, Brasil-Itália, né? Lá da KDS. Então, deixa eu ver aqui. Tá, tem várias perguntas legais que vocês estão trazendo, né? O Evandro tchau. Tchau, sei ancora em Itália. Legal, bacana, meu caro. Sim, tô na Itália e vou ficar alguns dias mais aqui e estão fazendo uma pesquisa, mas eu tô no norte, não vou pro Mark, tá? Dessa vez não. Mas eu tô com uma saudade do Mark, eu amo o Mark. Mas vou ficar aqui só no... Eu comecei na Toscana e vou acabar no Piemonte aqui. Tá bom. Uma outra pergunta legal foi da Regina. Podemos fazer um paralelo clima versus novo perfil? Não tem como separar, tá, Regina? Porque o clima mudou e os produtores estão tendo que se adaptar a isso. Mas esse novo perfil de produtores, e até novos produtores, principalmente mais jovens, eles estão trazendo coisas diferentes, principalmente vinhos mais leves e mais frescos. Mas os anos estão mais quentes, então isso está se tornando mais desafiador. Quando colher, como e tudo mais. Então, tem algumas questões relacionadas importantes, tá? Mas deixa eu fazer o seguinte, eu vou voltar para cá para a gente avançar um pouquinho em algumas das denominações, porque eu coloquei aqui no material para vocês as principais denominações aqui do Lang e os estilos dos vinhos que essas denominações geram. Então, tanto os DOC-Gs, quanto as DOCs. Então, uma coisa importante aqui da gente pensar, ou de pensarmos, né, é que é comum na Itália, principalmente as DOCs, elas serem direcionadas para fazerem vinhos com muitas uvas e muitos estilos. É comum. As DOC-Gs um pouco menos, as regras são mais rígidas, são mais direcionadas. Mas vocês vão perceber que aqui no Lang, primeiro, o grande destaque são os vinhos tintos. Principalmente a base de Nebbiolo. Depois vão entrar outras uvas importantes, como a Dolcetto, a Barbera, todas elas tintas. E também a gente vai ter aqui a questão dos espumantes de alta langa, com Pinot Noir e Chardonnay. Espumantes, segunda fermentação em garrafa, bastante complexos. E, é claro, acabam sendo um pouco caros. Então a gente está falando de um espumante de alta langa a partir de 20, 25 euros, daí para cima. Mas ainda são um pouco menos caros do que Franciacorta, por exemplo. Mas ok, é espumante de alta qualidade. Agora, o grande destaque ainda são os vinhos tintos, principalmente a base de Nebbiolo. Aí sim, Nebbiolo vai ser a uva protagonista da região, disparado. Falamos de Barolo e de Barbaresco, mas nós estamos falando também de outras áreas, como é o caso de, a gente vai ter Roero é uma denominação importante, né, para Nebbiolo. A gente vai ter DOCs importantes, como a própria DOC Lang, que é a outra DOC importante. Então, a Nebbiolo aqui é a grande protagonista. Barolo e Barbaresco com destaques extras, mas outras denominações que não têm tanta fama, elas conseguem ter um preço muito interessante. Muito interessante. Então, minha dica para vocês é, olha, fiquem atentos aos bons produtores, já vou mostrar alguns para vocês aqui, porque eles são responsáveis por fazer grandes vinhos e bons vinhos. Os vinhos de entrada intermediários deles são muito bons também. E tem preços mais interessantes. Beleza. Vamos avançar um pouquinho para a gente olhar algumas dessas denominações. Começando por Barolo, que é a mais destacada. Barbaresco é tão importante quanto, mas Barolo é quem dá referência para a região, é a grande denominação, é uma DOCG incrível, super destacada e que passa por um momento de transformação muito, muito forte. Para a gente olhar Barolo, a gente mais ou menos se situa aqui. A gente está a sudoeste de Alba. Alba é essa cidadezinha que fica bem no meio do caminho entre Barolo e Barbaresco. A gente está a sudoeste de Alba, que envolve uma área que envolve 11 comunas
11 cidadezinhas pequenininhas, na qual uma delas se chama Barolo e dá o nome para a denominação. A denominação, então, envolve 11 comunas, 11 áreas. Ou 5 comunas são principais, e a gente vai ter 6 comunas que são, entre aspas, que pegam uma partezinha delas. 5 pega inteira, que vai ser La Morra, Barolo, Monfort d'Alba, Castiglione Faleto e Serralunga d'Alba. Então, essas 5 comunas, que são mais centrais, elas vão concentrar a comuna inteira, permitindo fazer vinho da denominação Barolo, e outras cidadezinhas, uma parcela, também vai permitir. Primeira coisa que a gente precisa entender para Barolo e Barbaresco é saber o seguinte, é 100% Nebbiolo. Não é permitido adicionar nenhuma outra uva. Somente é permitido adicionar Nebbiolo. Barbaresco já é o contrário, vai ficar um pouco mais a nordeste de Alba e vai envolver 4 comunas. Barbaresco, Treviso, Neive e San Rocco, que é uma frazione de Alba. Agora, fazem vinhos muito diferentes. Barolo é um pouco maior. Barolo é uma área um pouco mais robusta. Mas ainda assim, a gente está falando de pequenas comunas. Só que a regra para elaborar Barolo é uma regra muito rígida, muito exigente. Então, além de ser 100% Nebbiolo, Barolo exige que você vai poder colocar para o mercado vinho depois de 4 anos. Tu vai precisar passar no mínimo 18 meses por madeira. Você vai precisar... imaginem, gente, que o que está colhendo agora, a gente está aqui. A vindima acabou agora, pouquíssimos dias atrás, aqui na área de Barolo. Pouquíssimos dias. Vamos pensar o seguinte. O vinho que está sendo colhido hoje, a uva que está sendo colhida hoje, que está começando o processo de vinificação, ela vai poder ser vendida daqui a 4 anos. É porque, na verdade, os 4 anos também pode contar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, assim, 2024. A safra 2024 vai chegar... A safra 2024 de Barolo, ou melhor, a safra 2023 de Barolo, ela vai poder chegar no mercado em 2028. Tem noção disso? Então, a uva que está sendo colhida hoje, ela vai poder ser vendida daqui a 4 anos como vinho. Então, é um vinho que, primeiro, tem um processo de elaboração muito rígido. Segundo, ele acaba sendo muito caro, porque é feito com uma uva cara, que é a Nebbiolo. Ele demora muito tempo para ir para o mercado. E ele tem um processo de maturação, de evolução como todo, né, entre maturação e envelhecimento, muito longo. Muito longo. A safra 2019 é que está no mercado hoje. Hoje está chegando literalmente os vinhos da safra 2019. Então, o que a gente encontra regularmente no mercado hoje? Safra 18, safra 19. 19 é a safra nova. Então, isso é interessante da gente pensar, é interessante de analisarmos, porque Barolo é um vinho potente. O que vocês estão vendo aqui na imagem é a comuna de Barolo. É a comuna de Barolo, tá? Que está aqui, que vocês conseguem ver ela, certo? Lá no fundo, comuna de Barolo lindona e tudo mais, né? Aquela comuna especial e, né? Tô aqui com Barolo na taça e tô cheirando, né? Tá realmente extremamente aromático. Agora, Barolo, ele até os anos 60, os vinhos eram poucos valorizados. Ah, tinha algum destaque? Tinha, mas não o que tem hoje. E o que aconteceu? Barolo passou por um processo de transformação muito grande. Então, um fenômeno de transformação que hoje torna Barolo um dos vinhos mais caros da Itália e do mundo. Olha o que é, né? Olha o que é a referência, olha o que é o destaque. Um dos vinhos mais caros do mundo. Muito, muito caro, muito valorizado. E, cada vez mais, em processo de transformação. Que é aquela ruptura de transformação importante que aconteceu nos anos 80, agora está acontecendo um novo processo de transformação. E um processo também bastante importante. Mas vamos chegar no que está acontecendo hoje, daqui a pouco, porque é importante a gente iniciar
a gente dá uma olhada no que se passou, que foi o movimento dos anos 70 e anos 80 que alavanca ainda mais Barolo. Barolo passa por muitos momentos de transformação. É uma região muito famosa, desde a Marquesa de Barolo. Só que o que acontece? Barolo sempre foi um vinho muito duro de ser consumido jovem. Precisa de muito tempo, precisa de anos de evolução. É um vinho que, para ser elaborado 100% Nebbiolo, é complicadíssimo. Um vinho que precisa de... Bom, ele já demora 4 anos para poder ser vendido para poder ter um pouco mais de... ser um pouco menos duro. Só que isso não é tão simples assim, né? Não é só esses 4 anos que consegue deixar o vinho Barolo macio. Precisa de mais tempo. Só que ali nos anos 70, nos anos 70, anos 80, o que aconteceu foi que esses produtores, eles vendiam a maior parte das suas uvas para as grandes vinícolas e não conseguiam elaborar seus vinhos. Era muito caro fazer Barolo. Então, eles cultivavam a uva e vendiam essas uvas para as cooperativas e para grandes produtores. Só que isso também fazia com que eles recebessem muito pouco. E aí vai começar um movimento de transformação que alguns produtores eles querem fazer vinhos diferentes, querem fazer vinhos melhores, eles querem poder vinificar suas uvas. E assim, é muito legal, porque aí eles começam a implementar técnicas diferentes de vinificação. E isso vai trazer mudanças significativas e bem importantes. Agora, para fazer Barolo, primeiro, os vinhedos têm que estar em exposição sul, sudeste e sudoeste. Os vinhedos têm que estar em altitudes entre 170 e 540 metros. Se tiver acima não pode, se tiver abaixo não pode. Tem que estar dentro dos vinhedos autorizados a fazer Barolo. Não basta você ter um vinhedo dentro da área de Barolo. Precisa que o seu vinhedo seja autorizado a produzir Barolo. E isso é limitado. Então não adianta pegar uma área qualquer dentro de Barolo, vai lá, implementa um vinhedo e fazer Barolo. Não é autorizado. E mais do que isso, além de ter que seguir todas as regras, vai lá o consórcio, vai provar o vinho e vai ver se tem característica de Barolo. Aí ele vai ganhar o selo. Senão, não ganha. Não ganha o selo, não vira Barolo. E vai vender como outra coisa. Vai vender como Lang Nebbiolo, por exemplo. Mas não vai ser Barolo. E assim, isso é extremamente importante, só que torna o vinho muito caro. Então, por exemplo, deixa eu pegar alguns Barolos aqui para vocês verem. Deixa eu pegar Modernista, que ajudou nesse processo de transformação. Já vou contar essa história para vocês. Aliás, deixa eu pegar o Hatt aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui dá para vocês verem o selo, ó. Aqui está o selinho dizendo que ele é Barolo. Esse vinho é um Barolo, é um DOCG, tá aqui o selinho único, que o consórcio dá para o Hatt botar em cada garrafa dele que foi autorizada a ser Barolo. O que é importante desse processo de transformação? Foi que, nesse movimento dos anos 80, esses produtores quiseram fazer coisas diferentes, esses produtores quiseram fazer vinhos melhores, e um conjunto de produtores começou a modificar o perfil de elaboração dos vinhos, seguindo a regra, mas a modificar. Então, começaram a comprar barrica pequena francesa, começaram a fazer vinhos um pouco mais leves, um pouco mais frescos, vinhos com aroma e sabor de madeira. E o mercado americano adorou isso, porque os americanos adoram madeira, adoram vinhos frutados, mais macios. Alguns produtores eles estavam cansados, eles precisaram fazer diferente para conseguir vender seus vinhos, que estavam ficando cada vez mais valorizados. Só que isso trouxe para Barolo uma briga monstruosa. Por quê? Porque tinham produtores tradicionalistas, ou seja, produtores que já faziam Barolo antes numa ideia muito tradicional, local, como era o estilo convencional de Barolo, não queriam isso. Não queriam que isso acontecesse. Eles eram contrários a esse processo. Então, o que acabou acontecendo? O que os italianos chamaram de os produtores conservadores versus os produtores progressistas. Nada mais, nada menos que produtores tradicionalistas versus produtores modernistas. Olha que interessante. Olha que interessante isso.
Produtores que não queriam mudar, não queriam permitir a barrica nova francesa, barrica pequena, não queriam fazer vinhos mais leves, não queriam fazer barolos mais frescos, queriam barolo tradicional, aquelas grandes pipas, aqueles vinhos muito tânicos, muito ácidos, estavam de muito tempo. Então se separou dois grandes grupos de produtores, uns defendendo para ser mais flexível, outros não querendo mudar. Você sabe que os italianos, eles são muito bairristas. E assim, gente, foi um fenômeno bastante importante, mas que gerou, por exemplo, alguns vinhos espetaculares hoje, tanto modernistas quanto tradicionalistas. Aqui eu tenho um desses produtores que eu estive visitando agora, desses chamados modernistas, e um produtor que eu gosto muito, muito, chamado Domenico Clerico. Ele foi um desses pioneiros do movimento modernista ali dos anos 70, anos 80. Aqui um vinho, 2008, um Barolo Paiana, que é um cru de Barolo, do Domenico Clerico. Ele pertence a uma área chamada Ginestra, e é impressionante, assim, é um produtor de altíssima qualidade. Isso aqui já deixa um beijo muito especial para a queridíssima Juliana Clerico, queridíssima, o Domenico Clerico já é falecido, e a Juliana, que é a esposa dele, uma senhorinha, me recebeu lá, e assim, poxa, muito especial, obrigado pela recepção, obrigado por toda a atenção da gente poder ser recebido, ser ouvido, ela responder as perguntas, né? E assim, ela contou, né? Muito difícil para ela tocar o negócio hoje, uma vinícola assim, muito conceituada. O Domenico Clerico é muito conceituado. E ela falou, muito difícil eu tocar um negócio sem meu marido. E assim, faz vinhos incríveis. Mas também produtores mais tradicionalistas, que não queriam essa mudança, como era o caso do famoso Giacomo Brezza, né? Então aqui, também Brezza, esse aqui muito tradicionalista, não queria mudar. E esse aqui é um vinho do Brezza, né, que é o Castelheiro 2019. E assim, também deixar um beijo para a família Brezza, muito mais especial. Olha aqui o vinho, eles até me deram, bonitinho, com dedicatória, per Marcello, ti aspettiamo di novo a Barolo, ou seja, para que eu volte para, né, eles estão me esperando que eu volte para Barolo em breve, assim. Vou voltar com certeza, porque hospedado lá no hotel deles, né, da família Brezza, foi muito legal, foi super bem recebido. E assim, dois produtores, então aqui um produtor bem tradicionalista, Brezza, e um produtor bem modernista, Domenico Clerico. E são vinhos incríveis, diferentes, mas incríveis. Assim como foi lá, falei com vocês, eu estava tomando Rinaldi é muito tradicionalista, também incrível, espetacular, assim, o que ele entrega, o que ele faz. E, poxa, isso é um fenômeno incrível de a gente ter produtos com perfis um pouco diferentes. Então, eles nos anos 80, eles começam esse processo de transformação, e isso vai impactar os produtores de Barolo, mas não somente, vai impactar todos os produtores do Lang. Barolo é uma das denominações do Lang. Então, isso vai impactar Barbaresco, isso vai impactar Roeiro, isso vai impactar até a Altalanga vai ser impactada. Não adianta, eles vão ser impactados. E esse é um movimento extremamente interessante, porque a gente sai um pouco daquele marasmo. E posso falar para vocês, foi muito positivo. Porque a qualidade média dos vinhos subiu muito. Indiferente se você é mais modernista, se você é mais tradicionalista. A qualidade média dos vinhos subiu demais. E assim, já faziam vinhos bons. Falar desses tradicionalistas aqui, até vou botar maior aqui para que vocês consigam ver, falar desses tradicionalistas aqui, gente, é falar só de cara fera. É só de produtor muito bom. Pepe Rinaldi, Bartolo Mascarello, Giacomo Brezza. Gente, isso aqui é só gente fera. Brovio. E aí tu olha hoje os modernistas, que eles eram, né, estão lá naqueles anos 80, né, Domenico Clerico, Hélio Altari, Roberto Voerzio. Gente, é só cara fera. Dessa listinha aqui, que era a briga lá nos anos 80, dessa listinha aqui, pode escolher qualquer um dos vinhos e me convidar para tomar. Eu vou tomar com vocês feliz a vida. Porque, diferente do estilo, são grandes produtores. Claro, que defendendo o que eles entendiam. Mas esse processo de mudança foi muito importante, porque
o que é importante, no final das contas, é fazer vinho melhor, é fazer vinho bom. Indiferente se vai fazer um vinho mais intenso, ou vai fazer um vinho mais leve, se vai fazer um vinho mais elegante ou um vinho mais estruturado. O importante é fazer vinho bom. E é isso que o Lang está passando hoje, fazendo vinhos melhores. Esse documentário chamado Barolo Boys, ele conta sobre isso e é realmente incrível. É muito legal. Recomendo para quem tiver a oportunidade de provar e comparar vinhos tradicionalistas e modernistas, mas quem puder assistir o documentário vai entender isso muito melhor. Realmente foi incrível, é incrível. Coloquei aqui para vocês as regrinhas de Barolo, né? Então, para a gente entender um pouquinho disso. Nos anos 90, Barolo explode, e aí, claro, todo mundo quer produzir Barolo e tudo mais, mas coloquei aqui para vocês um pouquinho desses modernistas e tradicionalistas, mas também um pouquinho das regras disciplinárias de Barolo. Para fazer Barolo não é fácil, é caro. Mas também aqui no Lang a gente tem Barbaresco. Barbaresco é uma área bastante especial, é uma área onde tem produtores incríveis, né? Ângelo Gaia é um dos mais importantes, a gente vai ter Bruno Giacosa, a gente vai ter Bruno Rocca, a gente vai ter Paet, a gente vai ter muitos produtores importantes aqui também em Barbaresco. Barbaresco, de modo geral, um pouco menos intenso que Barolo, também pertence ao Lang, também 100% Nebbiolo, e faz vinhos menos caros, vinhos mais fáceis de serem consumidos. O solo de Barbaresco, ele é um solo com mais presença de calcário, né? Uma argila calcária, né? Alguma coisa de marga. Então, ele é um solo que ele acaba fazendo vinhos mais elegantes. Barolo tem um pouco desse solo também, né? Que são solos muito antigos, e principalmente mais ali para a área pro oeste de Barolo, vai pegar as comunas de Barolo e La Morra e vai fazer um Barolo mais elegante. E assim como Barbaresco também é um pouco mais elegante. Barbaresco foi outra denominação que não tinha muito destaque, principalmente ali anos 60, 70, e esse cidadão chamado Ângelo Gaia, ele era bastante inconformado com isso, e queria mudar essa ideia, queria mudar esse conceito de Barbaresco para que Barbaresco fizesse vinhos melhores e também fosse mais reconhecido. E ele teve muito êxito disso, tanto que Gaia hoje produz um dos vinhos mais caros do mercado. Gente, os Crus de Gaia hoje aqui na Itália estão custando 600 euros a garrafa. 600 euros. É muito caro. É muito, muito caro. Então são vinhos no Brasil custando 5, 6, 7 mil reais hoje. Os Barbarescos Crus do Gaia. Para a gente pensar o quanto ele conseguiu dar essa valorização para os vinhos dele para a região de Barbaresco. E hoje os grandes Barbarescos realmente são muito caros. Tão caros quanto os grandes Barolos. Então Gaia conseguiu trazer para a região de Barbaresco esse destaque que ela não tinha. Não só Gaia, claro, outros produtores também. Mas Barbaresco é um pouco mais leve. Se comparado Barolo e Barbaresco, Barbaresco normalmente é um pouco menos caro, na média, e os vinhos são um pouco mais frescos, menos intensos. Tanto que Barbaresco, para ir para o mercado, normalmente a partir de 26 meses, né? Normalmente estão algo em torno de pouco menos de 3 anos, ele consegue ir para o mercado, enquanto o Barolo demora 4. E os reservas demoram aí também, literalmente aí, estamos falando de mais de 4 anos para conseguir ir para o mercado. Tanto Barolo quanto Barbaresco tem a classificação reserva. Reserva eles vão fazer em anos melhores e vão fazer vinhos mais amplos, mais complexos. Eu trouxe para vocês aqui um produtor que eu gosto bastante. Ele é até um produtor, ele não é tão pequeno, ele é um produtor médio, chamado Berra, aqui ó, Berra, ó, Barbaresco, Rabaiá Reserva 2016. 2016, safra histórica, tá? Melhor safra da história do Piemonte. Tá muito difícil conseguir achar os vinhos 2016 aqui, porque todo mundo comprou. Todo mundo comprou. Melhor safra da história. Então, encontrar os vinhos 16, esse aqui eu achei lá na Enoteca Regional de Barbaresco, lá em Barbaresco mesmo. E claro que a hora que eu achei, já comprei, né? Um pouquinho mais caro, mas esse é um produtor bom que não cobra tão caro.
tão caro, tá? Mas é um bom exemplo. Então, achar a safra 2016 está muito difícil, está muito caro, que foi a melhor safra da história aqui do Piamonte. E 2019 outra safra boa. Beleza, deixa eu responder algumas perguntas de vocês, para a gente poder avançar um pouquinho. Vamos lá. A Regina pergunta, podemos dizer que seria semelhante ao que aconteceu nos Super Toscanos? Foi um movimento parecido, Regina, mas aqui não mudando as uvas, mas só as técnicas de vinificação. Eles continuaram usando a Nebbiolo, porque eles queriam fazer vinhos melhores. E eles não tinham dinheiro para comprar grandes pipas. Então, o El Altar, ele conta isso, ele queria fazer vinho melhor, eles vão para Borgonha ali nos anos 80, alguns desses produtores, né, Domenico Clérigo, El Altar, eles vão para Borgonha, quando eles voltam na Borgonha, eles falam, nossa, a gente precisa mudar, porque o que a gente está fazendo aqui não é muito bom. E aí eles vão mudar e vão fazer vinhos melhores, e assim, ó, tanto que hoje, tranquilamente, ó, são muito próximos. A Borgonha e a Terra Santa né? É idolatrada pela sua grande história, pelos seus grandes vinhos, mas assim, Barolo é tão bom quanto. Tá? Eu tenho que pensar. Eu quero tomar Borgonha e Barolo. São minhas duas denominações que eu mais gosto, Barolo e Borgonha. Eu tenho que pensar. Tá? E qual o risco ainda ficar com Barolo? Ok, vamos lá. O Fernando fez uma pergunta boa. Apesar da divergência, acabaram se tornando complementares e trazendo mais opções no mercado. É verdade. E hoje a gente vê esses vinhos muito mesmo, os tradicionalistas, fazendo vinhos mais leves, mais frescos. Eles ainda, a grande maioria continua não usando barrica. Eles, né? Eu conversando lá com a família Bretza, eles me deram um mapinha com vários produtores em Barolo, e mostrando quem era tradicionalista, quem era modernista. Né? Então, ela fez uma marcação hoje em dia muito mais... Eles são mistos, né? Hoje em dia os produtores eles usam barrica, mas usam também grandes botes. E isso todos eles. Domenico Clérico normalmente matura os vinhos ali 1 ano, os grandes barolos deles, 1 ano em barrica, não nova, não quer aroma de madeira, barrica já usada, e depois deixa mais 2 anos, normalmente, em grandes botes. Né? Então, vai muito do estilo de produtor. Bem legal. O Marcelo perguntou, barrica de menor volume implica na qualidade e nas características de Barolo. Barrica em menor volume, Marcelo, acaba acelerando o processo de evolução. Então, um Barolo que demoraria muitos anos em garrafa para dar uma amaciada, ele, com a barrica, ele consegue dar uma acelerada nesse processo. Ele vai ficando um pouco mais macio, um pouco menos duro. Então, vai mudando muito o perfil, tá? Então, dá uma amaciada, isso por um lado é bom. O Marcelo, a questão da rolha do Renato Ratti. Não. Essa aqui não é a rolha, tá? Aqui, na verdade, é uma rolha para tapar quando você tira a rolha, né? Eu ganhei lá na Signor Vino, que é uma loja que eu gosto bastante aqui na Itália. Ó. Ela é para te botar quando você não... Eu vou tirar aqui para vocês verem. Quando você tirou a rolha, ela é uma rolinha, uma tampinha para vinho. Né? A Signor Vino me deu. Então, eu vou aproveitar e já vou servir um vinho aqui que eu vou degustar com vocês daqui a pouquinho. Aliás, já estou degustando, né? Vou contar que eu estou degustando desde ontem, inclusive, esse vinho, certo? Deixa eu pegar aqui. Desde ontem que eu estou degustando esse vinhote aqui. Tá? Deixa eu aqui. É que estamos aqui, né? Estamos meio improvisados de fazer aula ao vivo direto para a Itália. Então, aqui estamos com os guardanapinhos, tudo bonitinho. Vamos fazer uma coisinha legal aqui, tá? Vou botar aqui uma proteçãozinha para não pingar, beleza. Pois bem, ó, aqui, tem um guardanapinho aqui embaixo para ele poder ficar bem aqui agora na hora de degustar. Se caso pingar aqui o guardanapinho já dá uma segurada. Deixa eu tomar um gole d'água. A Isabela. Aula fantástica, professor Marcelo, visitar os locais, depois acrescentarem, né, engrandece muita experiência. Sim. A ideia aqui é contar para vocês um pouco dessas novidades, né? Tudo isso que está acontecendo aqui no Lang. Claro que Barolo e Barbaresco tomam um pouco mais de tempo, porque são muito destacados. Marcelo fez outro comentário legal. Saiu o top 100 do James Suckling, né? E considerou o Barolo da Milano, Canubi, o Reserva, 2016 ele considerou 100 pontos, né? Inclusive ele deu 100 pontos para esse vinho. Sim,
né? A grande estrela entre os Barolos. Custa 350 dólares, eu acho que. Eu tive lá na da Milano, tá, Marcelo? Assim, ó, tive conversando com eles lá. Agora, isso foi ontem. Deixa eu ver, não, anteontem. Tive ontem lá na da Milano, fiquei lá um tempão conversando com eles. Fui super bem recebido. Tem uma amiga que trabalha lá, queridíssima. E Isabela também. Então, Isabela, beijo. Obrigado, queridíssima, pela recepção. E ela contando exatamente isso, né? Assim, quando o Suckling agora deu 100 pontos pro vinho, ele estourou. Né? Todo mundo que vai lá quer comprar vinho. E lá custa 260 euros. Lá na da Milano, tá? Esse vinho hoje. E sim, tá? Ficou super destacado, tá todo mundo querendo, tá? Eu comprei o Canubi, que é o não reserva, também em 2016. Comprei lá com eles, tá? Muito legal. Vale, sim, muito, muito a pena. E né, foi uma super experiência lá da Milano, né? Foi super, super especial, foi super bem recebido, super bem atendido. E contando, né, a Isabela contou bastante sobre esse processo de mudança de Barolo, né? Dos acontecimentos, principalmente questões mais contemporâneas, né? Que vem acontecendo aí mais um curto espaço de tempo. Então foi incrível, assim. E ela disse, não, leva o Canubi 16, que é safra histórica, vai adorar. Enfim. Legal. Uma pergunta aqui do Evandro, que também está lá na Itália, ou melhor, está aqui na Itália, né? O que sempre admiro o Barolo é a fermentação maloláctica. Creio que a uva Nebbiolo seja perfeita. Nebbiolo é minha uva preferida, tá? Luciano, Luciano, beijos, Luciano, queridão, estava comigo aqui na Itália agora. Já estamos com saudades de Barolo. Ó, o pessoal lá, os alunos, estávamos todos aqui comigo, né? O Luciano, a Cláudia, o Vitor e a Maria Helena. Beijo, queridíssimo. Saudade de vocês já. Que a gente estava junto até agora, até pouco, né? Ok. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais, porque vocês estão mandando muitas perguntas, e assim, ó, todas perguntas extremamente pertinentes e realmente especialíssimas, tá? Muito obrigado aí por todas as interações que vocês estão trazendo, tá muito especial. Pois bem, vamos lá. Falando das outras denominações aqui do Lang, falei de Barolo de Barbaresco, muito destacado, referenciado. Agora, também tem a denominação de alta langa para espumantes. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem a denominação alta langa para espumantes, que são espumantes método tradicional, usando Pinot Noir e Chardonnay. E aí precisa de um tempo de autólise longo, no mínimo 30 meses, ou seja, são espumantes, segundo a fermentação em garrafa, de longa autólise. Né? Foi isso que eu estava mostrando aqui para vocês, ó, que esse aqui tem 60 meses, né? 30 é o mínimo, e aqui eles fazem, né, inclusive a dosagem com Barolo 1967, esse aqui é um rosé. Imagina, um Barolo 1967. Eu estou muito curioso para provar esse espumante, tá? Vou provar e vou colocar no Instagram para que vocês vejam, né? Comentar sobre ele. É realmente uma peculiaridade, mas assim, deve ser daquelas peculiaridades deliciosas. Estou louco para provar esse vinho com vocês, tá? E depois a denominação de Roero, que Roero é uma denominação que, principalmente para vinhos brancos, com a uva Arnés, mas também permitindo a uva Nebbiolo para fazer o vinho tinto e que é bem destacada. Aliás, os vinhos brancos e rosés, nos anos 60, era o que era mais referenciado e destacado aqui no Lang. Foi com o tempo que Barolo, né, a partir dos anos 60, anos 70, que Barolo começou a ganhar esse grande destaque. Claro, Barolo ele é feito desde 1800 lá com a Marquesa de Barolo, mas começa a ter bastante destaque nesse estilo vinho tinto a partir aí dos anos 60. Então era uma região muito para vinhos brancos e vinhos rosés. Tinha tinto, mas era bem menos interessante. Denominação de Dogliani é uma denominação junto com Giano d'Alba e Ovada, são denominações para a uva Dolcetto. Dolcetto é uma uva que matura mais cedo, amadurece mais cedo, dá para colher. Normalmente faz vinhos mais leves, tem um tanino marcado, não tem tanta acidez, não tem tanta complexidade. São vinhos mais fáceis de serem consumidos. Então, normalmente, eles vão na área aqui de Barolo, na área do Lang, eles vão plantar Dolcetto em áreas onde não consegue amadurecer bem a Nebbiolo,
Então, normalmente nas partes mais baixas, ou nas áreas mais altas, ou com exposição norte. Então, vamos pegar e vai ter uma uva aí que vai ter vinhos interessantes, mas muito mais leves e muito mais frescos. Né? São vinhos que eles falam, olha, o Liana é o vinho para harmonização de pratos leves, para vinhos, né, para quem não quer comer algo muito pesado, muito complexo, muito demorado. São boas alternativas de preço, tá? Os vinhos de Dolcetto são vinhos com preços interessantes. São vinhos com preços não muito altos, são vinhos com preços aí que acabam tendo uma relação custo-benefício bem interessante. Pois bem, mas eu quero provar com vocês, e aqui enquanto vocês vão mandando mais dúvidas, eu já vou ir respondendo, eu quero provar com vocês, deixa eu pegar nosso guardanapinho aqui, um vinho de Barolo. Né? A gente sabe que Lang envolve várias denominações, Barolo é uma delas, e esse produtor chamado Renato Ratti, ele foi um produtor que ele morou no Brasil, trabalhando, né, na Cinzano, e depois volta lá nos anos 60 para Barolo, compra vinhedos e vai implementar vinhedos e fazer seus vinhos. Só que ele foi muito importante, porque ele traz um conceito que revoluciona não só Barolo, mas influencia a Itália inteira. Primeiro, ele foi presidente do consórcio depois de um tempo. Ele criou essa garrafa aqui chamado Albeísa, que é a garrafa oficial da denominação, né, de Barolo. Então, vocês podem ver que essa garrafa é uma garrafa exclusiva e ela vem com o nome escrito aqui, ó, Albeísa. Não é obrigatório usar essa garrafa, tá, gente? Então, os produtores de Barolo, eles podem usar uma garrafa Bordeaux, por exemplo, ou usar uma garrafa Borgonha, que muitos usam. Antigamente, os modernistas usavam mais a garrafa Bordeaux e os tradicionalistas usavam mais a garrafa Albeísa. Hoje em dia é misto, assim, não tem mais aquele direcionamento por perfil ou por estilo, mas essa é a garrafa oficial de Barolo. E o Renato Ratti foi quem criou isso quando ele era presidente do consórcio. E mais do que isso, o Renato Ratti foi um dos grandes especialistas na região e ajudou a criar as parcelas diferentes, a classificar as parcelas diferentes de Barolo. E isso, a Itália, lá nos anos 2010, organizou isso e pôde lançar a ideia dos vinhedos especiais dentro dessas denominações, que eles chamam de MGA. Menzione geográfica de um Tiver. É uma menção geográfica adicional, que pode aparecer, como é o caso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Brezza, por exemplo, né? Aqui um vinhedo chamado Castellero. Essa é uma menção geográfica, um MGA. É uma parcela de uma área de Barolo que pode, se a uva vem dali, botar aquele nome. Porque antigamente, como é que se fazia Barolo? Pegava uvas de vários vinhedos diferentes, vinificava tudo junto, fazia um vinho que só chamava de Barolo. Renato Ratti foi um especialista e extremamente importante porque ele começou a organizar essa classificação dos vinhedos com nomes específicos, ou de áreas específicas, para poder botar isso depois de muitos anos. Lá em 2010 a Itália autorizou, e a partir de 2014, então, Barolo começou a botar para o mercado alguns vinhos com a citação de vinhedo. Hoje é opcional, se você tiver a uva 100% vinda de um vinhedo cru, você pode botar esse nome, esse MGA. Como é o caso aqui, por exemplo, de, né, aqui, ó, Barolo. Ó, aqui, ó. Você vai botar uma menção adicional aqui, né? Paiana. E aqui no caso do Brezza, né? Então, olha que bonito, né? O Ratti aqui botando o Macerasco, ó. Bonitinho, ó. Então, isso é muito legal. Até conta a história aqui, ó. Tem aqui a historinha contadinha, ó. Ver se vocês vão conseguir ler, ó. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó. Que eu estava lendo para vocês antes, ó. Em 1965, Ratti realizou sua primeira... vinificou seu primeiro Barolo Marcenasco, introduzindo e inovando o estilo de vinificação na região, uma vez que ele usou vinhos de uma única área e colocou o nome dessa área. Né? Hoje, o seu filho depois levou adiante, né? Seu filho chamado Pietro, e vinhos que demonstram bastante elegância. E assim, eu vou falar para vocês, tá? É um vinho que realmente é muito elegante, é 2019, tem uma safra novíssima, tá no mercado agora, é a safra atual de Barolo,
E assim, ó, vou falar para vocês, né? Barolo, ele é um vinho com um pouco menos de intensidade, ó, aqui dá pra gente ver, ó, que ele é mais clarinho, ó. Aqui, ó. Mas assim, visualmente, Barolo, ele logo começa a ganhar aquela cor mais puxada pro granada, para um laranja, para um alaranjado. Mas assim, no nariz, esse vinho tem uma intensidade média a mais. Ele lembra muito aroma de cereja, um toquezinho floral. Essa área onde Hatt está é uma área um pouco mais ali em volta da comuna de La Morra, que é uma comuna que faz vinhos barolos mais elegantes, aquele solo que eu falei para vocês de marga, um pouco de argila, um pouco de calcário, são solos muito antigos e que fazem barolos mais elegantes. Barolos mais leves, mais frescos, barolos mais instigantes. Então aqui, um toquezinho floral, essa nota de rosa, essa nota de uma cereja ácida, essa nota com toquezinhos de erva, é impressionantemente bom. E 2019, tá, gente? Então é um vinho jovem, vinho novo. Em boca. Jovem. Ele é um vinho ainda tanino. Tanino é delicioso. Ele é seco, tanino médio mais, com uma textura muito fina, mas bem presente. Ele tem corpo médio mais, ele tem acidez alta, ou muita, e ele tem uma persistência média mais para muita. Assim, ele é delicioso. Com o sabor do vinho aqui. Fica sentindo o sabor do vinho na boca por um longo tempo. Só que assim, é 2019. Então o vinho tá muito fresco. O vinho tá muito elegante. Eu provei os vinhos do Bretsa. A gente participei de um jantar aqui com a turma que estava na imersão. E a gente fez um jantar alguns dias atrás lá no Bretsa. E a gente fez no restaurante dele. E a gente abriu vários crus diferentes, de anos diferentes. E é legal ver um produtor um pouquinho mais tradicionalista que faz o vinho um pouco mais intenso. Então você vai sentindo o vinho mais presente por mais tempo. Então tomando mesmo safras mais antigas, ainda mais marcado, ainda mais intenso, precisando um pouco mais de tempo para se tornar mais complexo, se tornar mais macio. Mas assim, nada de errado. Vai muito do estilo de cada um deles, né? Agora, provar Renato Hatt, que Renato Hatt foi um dos mais importantes produtores disparado aí desse fenômeno que a gente tem de Barolo das últimas décadas ou centenas de anos, né? Dos últimos séculos. Impressionante. É impressionante o que ele faz. E essa nova onda dos vinhos do Lang é exatamente isso. Então são produtores que estão fazendo vinhos mais leves e mais frescos, mas com grande amplitude, com grande complexidade, com grande intensidade. Vinhos que são simplesmente incríveis e simplesmente apaixonantes. Essa é uma nova onda de produtores, é uma nova onda de estilo, porque assim, muitos produtores antigos também já estão buscando fazer vinhos mais leves e mais frescos, porque os consumidores querem isso, e a gente se beneficia disso, porque a gente toma vinhos cada vez melhores, seja produtor mais tradicional, seja um produtor mais modernista, podemos assim dizer. E o Lang está ali, se beneficiando disso, seja Barolo, seja Barbaresco, seja Roeiro, seja Lang Nebbiolo, seja o que for, né? Alta Lang, nós estamos ali aproveitando tudo isso. Perguntas, vamos lá. A Ana, qual o tempo de guarda desses vinhos mais leves? Boa pergunta. Se a gente está falando de Barolo, Ana, depende. Mas em torno aí, assim, ó, esses vinhos hoje mais leves de Barolo, estão falando de 10, 15 anos, tranquilamente. Barolos mais velha escola, 25, 30 anos. Tá? Nada de errado, são estilos diferentes. O Evandro perguntou, conhece Barolo Quinato? Conheço sim, é um Barolo que inclusive é permitido fazer com infusão de ervas, tá? Conheço sim, tá? E tá perdendo um pouco de espaço, porque não é o que o Barolo hoje mais é direcionado a fazer, é um conceito antigo, né? Um vinho com infusão de ervas, mas ainda encontra bastante no mercado, tá? Bora, vamos lá. Solange, vamos ficar especialistas em vinhos italianos. Vamos mesmo, principalmente harmonizados com a culinária de diferentes regiões. Tem uma coisa, aliás, aproveitando o teu comentário, Solange,
esses vinhos do Lang, por serem vinhos normalmente mais vinhos tintos, potentes, intensos, eles normalmente são vinhos que se dão melhor com a gastronomia, harmonizados do que tomados puros. Aqui tá delicioso tomar ele puro. Mas eu abri essa garrafa ontem, comendo um pedaço de carne, fui ali na Senhor Vino, né, uma loja que tem aqui com um restaurante, é uma rede é uma loja de vinhos, que é uma rede de lojas de vinho, e que tem restaurante. E que o preço é bom, a comida é legal, enfim, né? Não é nada mágico da Itália, mas é boa a comida, o preço é legal, e tu compra vinhos, tem vinhos da Itália inteira, tu pode escolher o vinho lá na prateleira e leva e abre no restaurante ali para comer. Então eu queria escolher um vinho para abrir com vocês aqui na aula, e aí eu fui lá, comprei esse vinho e pedi um prato de carne e provei com esse vinho lá na hora que eu abri. Maravilhoso. 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 Simplesmente incrível. Né? Deixa eu ver aqui, o que mais? Bora lá. Ana Paula, o uso da barrica ou bote não vai influenciar para o DOCG? Não. As DOCGs da Itália hoje, elas não mais limitam qual é o tamanho do recipiente de madeira. Dizem que tem que ser recipiente de madeira, fechado, e o produtor pode escolher. Se ele quer usar pequeno, grande, médio. A maioria dos produtores hoje usam um misto entre eles. A maioria, tá? Usa um misto entre eles. Bora lá, o Bruno tem uma demanda aqui, Marcelo. Poderíamos que os Dalbas são melhores que o Dasti? Depende qual é a pergunta, Bruno. Não dá para dizer que os vinhos da área de Alba são melhores que os vinhos da área de Asti. Tipo, vamos pegar Barbera. Barbera Dalba é melhor que Barbera Dasti? Não dá para dizer isso. Inclusive, Barbera Dasti fazia barberas tão bons, uma sub-região que virou uma denominação, uma DOCG exclusiva chamada Nizza, e que é de altíssima qualidade. Dá para dizer que era melhor que os de Alba? Depende do produtor, depende da linha, depende muito aí do perfil, né? Mas Dalba, a área de Dalba é menor. Isso a gente pode falar. Vamos lá. A Estela falando, o Ângelo e o Giovanni Gás estiveram no Brasil semana passada para uma super degustação na Mistral. Exatamente, estiveram mesmo. Aliás, o Ângelo Gás veio meio que de surpresa, né? O Giovanni vinha, e o Ângelo acabou vindo também meio que de surpresa, assim, de última hora, como o pessoal viu, estava o Ângelo Gaia junto lá. Mas o Giovanni, que é o filho dele, sucessor, tá bem envolvido. Vamos lá. Uma outra pergunta, Marcelo, alguém sabe aonde o documentário está disponível, o Barolo Boys? Se eu não estou enganado, na Amazon Prime, vocês conseguem alugar para assistir. Tá? Infelizmente, ele só... Não sei se tem legenda já em português. Acho que ele é só em inglês ou em italiano. Mas vale a pena, tá? É um documentário realmente muito bom. Muito bom. Incrível, né? É incrível a gente poder provar esses vinhos. É incrível a gente poder acompanhar o processo de mudança. Essa nova onda dos vinhos do Lang, seja Barolo Barbaresco, seja Área de Roeiro, Alta Langa. Recomendo que vocês provem quando tiverem oportunidade esses espumantes que são incríveis. Né, a uva Dolcetto, que veio muito bem, mas né, Nebbiolo ainda é a grande protagonista. Infelizmente, esses vinhos são muito caros no Brasil, mas quando tiverem oportunidade, provem, porque realmente eles são incríveis. Estamos falando só de alguns dos melhores vinhos do mundo. Alguns produtores como Barolo e Barbaresco são alguns dos melhores vinhos do mundo. Não só isso, né? São vinhos que, apesar dos diferentes estilos, podem ser muito bons, mesmo mais leves, mais intensos, mais complexos ou um pouco mais frescos e jovens. Depende muito da linha do produtor, depende muito da linha do estilo, depende muito do que eles estão buscando. Agora, foi realmente a gente poder provar, e eu aqui da Itália, poder trazer isso para vocês é impagável. É impagável. E, olha, vou dizer para vocês, tá? Não à toa, Barolo é uma das minhas denominações preferidas. Não só Barolo, né? Vamos botar Barbaresco também, vou botar minha uva Nebbiolo, mas assim, é incrível. E essa tendência desses vinhos mais leves e mais frescos estão realmente incríveis. Incríveis. Impressionante que eu estou provando aqui, mesmo vinhos jovens, como é o caso do Renato Ratti. Então provem, acompanhem, porque vai mudar e vai ficar cada vez mais leve, cada vez mais fresco. Mesmo o Rinaldi, que é um dos mais
tradicionais produtores de Barolo. Provei o 2019 dele, espetacular. Provei o Bucia, que é um cru, né? Também, o Rinaldo 2019, incrível. Um dos melhores vinhos que eu provei. Olha, esse ano foi o melhor vinho que eu provei, tá? Incrível, 2019. Jovem, produtor tradicionalista, tá? De uma complexidade, de uma presença, aqueles vinhos que emocionam. Aqueles vinhos que, assim, ó, só ele consegue fazer aquilo. Ninguém consegue fazer nem perto do que ele faz. Impressionante, impressionante. Por isso que a gente estuda, né? Por isso que a gente gosta. Por isso que a gente aprende sobre vinhos. É maravilhoso. Turma, adorei a nossa aula de hoje. Adorei o nosso conteúdo. Adorei a gente desbravar um pouco sobre um pouquinho do que vem acontecendo aqui no Lang. Adorei fazer a aula aqui diretamente da Itália para vocês. Quero deixar aquele beijo muito especial. Quero deixar aquele brinde. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.